E aí galerinha, beleza? Já vou avisando que primeiro esse vídeo vai ser demorado e segundo, eu tô todo sujo de barro que eu tô fazendo ainda bioconstrução. Eu só pausei pra fazer esse vídeo e beber uma água e trocar uma ideia com vocês. Basicamente, esse vídeo vai ser longo, vai ser demorado. Eu vou falar um monte de coisa nele. Eu vou falar desde mim, que não é o objetivo do vídeo, mas que tá atrelado ao que eu estou fazendo aqui, né? Eu tô atrelado, obviamente. Mas também há coisas de resolução de problemas. Resolução de problemas que todo mundo tem. Aos poucos eu vou limpando a minha cara pra quem tem toque ficar menos agoniado. Vou todo sujo, tá? Só pra avisar, todo sujo. É isso. Eu sempre vou estar com essa roupa quando eu estiver mexendo com barro, porque eu escolhi sujar só uma roupa. Basicamente, depois desse 1 minuto praticamente jogado fora, né? Eu tô subindo aqui pro ponto mais alto da aldeia. Olha que legal que fica o caminho, cheio de pétalas. Muito legal. Esse é o Jaguar. Jaguar Butu. Jaguar significa cachorro. Jaguar, no meio da... Tem vergonha não, dando uma adubada ali na floresta. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui na aldeia é uma bioconstrução. Para quem não sabe, é pau a pique, né? Essas construções feitas com barro. E basicamente eu comecei essa ideia por várias coisas, mas em resumo, né? Primeiro, porque é uma edificação mais resistente do que as atuais que estão aqui. Ali não sei se vai pegar. Rodovia Bandeirantes, do lado da aldeia indígena. Louco, né? Mas enfim, basicamente, não vou ficar muito perto dela para não atrapalhar também o áudio, né? Esse é um ponto que eu gosto de sentar e refletir. Mas eu gosto daqui porque eu consigo ver a aldeia de cima, consigo projetar, consigo ter ideias, né? Então, basicamente, galera, eu vim conhecer a aldeia há uns 2 anos atrás, talvez. A primeira vez eu vim, eu tenho motosserra, eu tenho roçadeira. Acho que quem acompanha o canal sabe que eu tenho várias ferramentas à bateria da Makita. E aqui a gente está praticamente, né, dentro do Parque do Jaraguá. Pico do Jaraguá, desculpa. Pico do Jaraguá, que é um parque. E basicamente não pode usar aqui motosserra, gasolina e tem algumas restrições, só uma pessoa que pode usar e enfim. Como eu já tinha motosserra a bateria, eu vim aqui dar uma moral pra galera, que é uma árvore gigante que tinha caído aqui. Só que depois que eu vi essa árvore, eu falei, mano, minha motosserra não vai fazer nada nessa árvore, vai arranhar ela só, não dá pra, tipo, o que eles queriam fazer não dava pra fazer, né? Então todo mundo aceitou a ideia que a árvore vai seguir ali por algumas décadas. Talvez a gente vai cortando uns pedaços dela, a gente já fez isso. Mas a principal coisa que eu vi aqui é que as casas, a construção é muito adaptada, digamos assim, né? Uma construção frágil, uma construção que foi feita às pressas, mas que não é muito robusta, é uma construção, né, frágil, em resumo. E aí eu fiquei pensando, cara, eu já tinha feito um galinheiro, a prova de predadores, e quando eu comecei o galinheiro, minha família achou muito estranho. Por que você está fazendo um galinheiro tão robusto assim, tão firme, tá parecendo a casa? Na verdade, 2 coisas eu já estava fazendo. Primeiro, que eu queria fazer um galinheiro à prova de predadores, e deu certo. E segundo, que era um ensaio, né? Era uma prática para minha futura casa, para minhas futuras edificações de grande porte. E aqui eu tenho um sonho também, no meio dessas árvores aqui, fazer uma junção de casa e árvore, tudo junto. Enfim, isso não vai ser agora, eu nem sei se isso vai acontecer. É só um sonho maluco. Mas, voltando para a ideia, basicamente, como eu já tinha feito um galinheiro e ele ficou muito robusto, inclusive a minha família se assustou, tipo, por que você está fazendo tá fazendo um palácio para as galinhas, né? Acho que o caseiro que falou isso para mim. Cara, nunca vi isso, tá fazendo um palácio para as galinhas, é melhor que a minha casa. Eu fiquei, tô fazendo, enfim. Mas aí,
emendando as ideias, eu já tinha feito esse galinheiro e ele ficou muito robusto, ficou bem legal. Vou deixar umas imagens dele aí. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo aqui a aldeia, vi que as construções aqui são mais frágeis, né? São mais, não são tão robustas, como eu disse. E eu falei, cara, e se eu conseguisse construir, e se eu conseguisse transformar essas casas de tábua, de compensado, de madeira, que seja, em bioconstrução? Aí muita gente fala, mas essa bioconstrução não dá barbeiro, não dá mosquitinho, não dá... Como é que chama? É barbeiro mesmo, o inseto lá, o besouro. Aí, não dá. Dá e não dá, né? Dá se você não terminar a parede. O que é terminar a parede? Você fazer uma finalização. Quando a gente aprende bioconstrução de verdade, a bioconstrução que não é mais aquela coisa de subsistência, é uma coisa que você faz com uma técnica, né? Com técnica isso. Então você vai aprendendo que existem massas e massas e massas. Então a massa que eu faço a estrutura da parede não é a mesma massa que eu vou fazer o reboco da parede. Que no final a gente nem chama de massa, mas chama de tinta. Então no final vira uma tinta. Hoje eu comecei a fazer ela. Olha o Butu aqui. Jaguabutu. É o Jaguabutu. Aí, Jaguabutu. Aqui todos os cachorros são caramelo. Não tem como. Ele chega aqui branco, ele vira caramelo. Porque naturalmente caramelo aqui. Enfim, basicamente a bioconstrução ela tem suas técnicas. Então sim, hoje em dia a gente consegue construir de uma forma bonita, de uma forma que evite o besouro barbeiro, de uma forma resistente e com técnicas de resistência à água. Existem algumas técnicas de resistência à água. Um exemplo, né? Misturar com óleo, misturar com óleo e cera, né, de abelha. Óleo usado, você pode até pegar óleo usado de uma lanchonete, né? Você coa ele, é claro, você não vai colocar pedaço de pastel na sua parede, de preferência. Mas você vai coar ele e no final você vai misturar ele, entendeu? Você vai passar como se fosse uma camada de barro e esse óleo, e no final você pode passar só o óleo também por cima do barro. Então isso é uma coisa que exige uma certa manutenção. Você vai ter que fazer, sei lá, pelo menos uma vez no ano, uma camada bem espessa de óleo. Eu faria barro, óleo. Só que existem alternativas. E é umas coisas meio malucas, mas, por exemplo, eu tô fazendo um muro aqui. E um muro constitui barro, palha, no final cimento. Por quê? Porque é bioconstrução. 90% do muro vai ser bioconstrução. Um pouco não vai poder ser, porque ele vai dissolver na água se eu fizer 100% bioconstrução, né? Então eu vou precisar de um agente ali que vai me ajudar a ser hidrofóbico, né? Ou seja, ele não vai poder dissolver com a água, a água não vai poder, né, levar ele embora. Então eu posso usar o óleo, sim, mas vai me dar muito trabalho para pouco resultado e eu vou ter que coletar muito óleo, entendeu? E eu nem tenho um veículo para isso. Se eu tivesse talvez uma caminhonete, talvez eu poderia pensar em fazer um muro 100% bioconstrução, mas nesse caso aí eu vou usar uma técnica chamada fibrocimento, que nada mais é do que fibra de palha, capim, né, coisas assim, com terra e cimento, e fora as ripas que vão estar segurando, né. Isso que eu tô falando, eu vou mostrar o murinho. Esse murinho é um princípio... Que bicho doido, o bicho tá comendo ali, ó. Deve estar com dor de barriga. Ele sentou bonitinho, eu pensei que ele... Ele sentou bonitinho e tava comendo as plantas. Que louco. Mas, vamos voltar aqui, né? Eu sou meio maluco. Tô falando do muro. Um muro de cimento, mas que é quase bioconstrução. Não dá para ser bioconstrução porque tem cimento. O que acontece? Esse muro ele vai servir como uma barreira física para a água da chuva, porque como aqui o terreno é bem inclinado, tem a parte de trás da casa que fica, né, seria o encontro da água da chuva, né? Então, basicamente, olha, cara, é muito legal isso. Daqui a pouco eu vou rastelar tudo, mas antes de rastelar é tudo legal. Eu tô usando umas técnicas aqui, tô tipo, né, tentando ensinar o que eu aprendi, em permacultura no geral. Então a permacultura
é como se fosse um hospital. O que é um hospital? Ele tem várias áreas, ele tem várias, né, especializações dentro do hospital. Então, eu aprendi coisas sobre agrofloresta, agroecologia, eu aprendi sobre manejo de águas, eu aprendi isso tudo com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do IPEP, Rama Permacultura, o João e a Tati, os dois do Instituto Rama Permacultura, Instituto IPEP Rama Permacultura. Basicamente, o que acontece? Aqui a gente já está fazendo algumas coisas, por exemplo, as árvores que a gente poda ou que a gente pega no chão e vai cortando elas. Só teve uma árvore que tirou? Sim, teve árvore que tirou, essa aqui. Porque futuramente vai fazer um plantio aqui. Então era necessário abrir uma clareira, né? Um plantio não de horta, não coisa do tipo, mas de coisas... eu penso em colocar uma casinha aqui para eles também, mas de coisas mais tipo frutífera, né? Então basicamente aqui eu já tô com várias ideias juntas, não é tipo só bioconstrução. A ideia de toda vez que a gente poda uma árvore, a gente joga aqui para ajudar a segurar a terra na chuva, tá ligado? Então tem várias coisas que são técnicas de bioconstrução. Olha aí. Aqui a ideia, ó, já se mostra um pouco eficaz, mesmo sem estar organizado, ainda não está pronto, né? Esse aqui é o começo do caminho, mas mostra já que a água da chuva tentou levar um pouco essas folhas, né? E aqui as galinhas também acabam arrastando muito as folhas. Com essas barreiras, elas seguram bastante. E o objetivo é assim, a folha ela vai pouco a pouco se degradando, vai criando um solo mais saudável e vai permitindo com que mais plantas, essas plantinhas aí assim, né? Essas plantas espontâneas, normalmente conhecido como mato, eles são importantes, cara. Tudo isso é importante. Ó, inclusive tem uma pitanga aqui, ó. Olha que legal. É mesmo? Não, parece jabuticaba. Mas a folha é jabuticaba. O cheiro é inconfundível. Muito bom. Muito bom. Então, provavelmente foi plantado, né? Não é uma coisa... Eu acho que não é espontâneo. Mas eu acabei de descobrir aqui. Então, no meio de tudo isso, essas plantas vão ajudar a segurar a água da chuva. E, além disso, né? Isso é uma coisa a longo prazo. É uma coisa que... né? Enfim, vai ser toda a estrutura do solo aqui que vai ser mexida. Não é para rastelar e depois queimar, rastelar tudo, juntar as folhas e queimar. Isso é um desperdício. E além disso, aqui não está pronto ainda, mas aqui que será o muro que eu falei. Que muro? Como assim? É muito doido. Primeiro as ripas aqui da estrutura do muro são loucas já, entendeu? Já é umas ripas meio malucas. Porque não é o muro, não é as ripas que vão segurar o muro. O muro, ele é sustentado pelas, né? Pela estrutura de madeira, por esses mourãozinho aí. Mas basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com palha, vou colocar barro, tudo isso tem aqui, e cimento que vai ser comprado, que vai ser de fora. Esse muro, se vocês percebem, ele já está protegendo lá de baixo. Então ali embaixo a gente colocou uma segunda, isso ali é uma placa de cimento que tinha que soltou de um muro, né? E basicamente essa placa de cimento já vai servir para, caso esse aqui não dê certo, o lá de baixo vai ser o segundo, tipo, proteção dupla do celular. Não tem aquela proteção dupla? Tipo isso, né? Tem duas verificações, basicamente. Então, esse muro, logo quando vira a água da chuva, a partir dessa árvore, essa aqui, a partir dela já vai começar o murinho. E esse muro, né, ele vai impedir que a água desça. E é isso, 15 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ter 1 hora, já tô avisando, porque eu quero fazer muita coisa, né? Falar muita coisa que eu estou fazendo, melhor dizendo. Basicamente aqui é a primeira parede 100% bioconstrução, não tem nada de cimento aqui, isso é bioconstrução. E a gente tá começando a deixar lisinho, mas ainda não vai ficar lisinho. Minha mão tá tipo meio ardida, não sei explicar, tá meio seca demais, sabe?
porque começa a ficar lixando assim, sabe? Você vai lixando. Só que ainda não tá no ponto do reboco, que é quase as tintas que a gente usa. Quando for esse ponto, eu vou comprar uma peneira e aí sim vai começar a realmente ficar lisinho. Mas eu vou até subir na escada aqui. Olha o perigo, subir na escada desnivelada filmando. Aqui é a parte que tá meio grotesca ainda, né? Então é um pouco demorado, não dá pra você simplesmente colocar a massa de uma única vez, porque ela vai cair, ela vai amolecer, vai se desfazer. Então a gente espera ela secar um pouquinho para depois disso começar a fazer um acabamento, digamos assim. E todas essas garrafas, tirando essa última fileira, todas são iguais, transparentes. A garrafa de Jack Daniels, do whisky. E essa aqui eu mudei só para fazer um diferente, que é a última linha de garrafa, né? Talvez eu vou colocar um vidro, mas talvez vai ser só barro mesmo. Então essa é a última linha de garrafa, de fato, que vai vir depois. Eu não sei se é vidro ou se vai ser mais barro. E além disso, aqui, só para fazer algum sentido, já virou uma arquitetura, não é um negócio mais olha só. Em cima ali dá pra filmar direito, né? Vai dar. Em cima da porta eu vou fazer na mesma linha as garrafas azuis. Então aqui vão ter outras garrafas. Essa aqui é outra parede, né? Que vai começar, não começou ainda. Essa aqui provavelmente ou vai ser um gin chamado Beefeater, que todas as garrafas que eu utilizo são quadradas, todas. E eu utilizo sempre um padrão. Ou seja, se eu começo com uma garrafa, eu vou terminar com essa parede, tirando a garrafa azul, né? Que é um detalhe. Então, essa parede ou vai ser essa aqui, o Beefeater, ou vai ser o Red Label, que é Black Label, Red Label, que é a mesma garrafa, né? Que é outro whisky. Não tô querendo fazer propaganda, mas se vocês, marcas que tem problema, vocês têm problema, né? O problema de vocês é quando as pessoas consomem, vocês não têm onde descartar. Se vocês quiserem ajudar a gente já consegue primeiro resolver o problema do lixo. Tá vendo, Beefeater? Desculpa o rótulo de vocês, tá todo sujo. Vou limpar aqui para ajudar o patrocínio. Mas basicamente eu pego a garrafa de vocês e construo casa sustentável, casa barata, muito barata inclusive, e o que você vai realmente gastar é o seu tempo, sua mão de obra. Se você não sabe fazer, você vai ter que gastar mão de obra, aí sim é caro. Mas se você sabe fazer, é seu tempo, você consegue se manter. Você tem alguma renda, ou talvez sua família pode te ajudar, ou você tem um emprego que tem uma flexibilidade, que você pode mexer, você pode construir sua própria casa. Então, eu estou utilizando coisas, eu trabalho em bar, eu estou utilizando coisas que seriam descartadas, que seriam um problema, que dificilmente seriam corretamente direcionada, reciclagem. Pode ser, maravilha, mas eu já pego direto do bar, ela acaba, eu escorro todo, né, lavo o líquido ali e trago pra cá, entendeu? Então, eu tô fazendo quase uma reciclagem direta. Eu pego aonde for utilizado no bar que eu trabalho, né, e trago diretamente pro lugar que eu vou utilizar ele permanentemente, né? Então essa garrafa teve uma utilidade rápida de, sei lá, alguns dias na prateleira do bar, né? Enquanto ela estava sendo utilizada, a luz está atrapalhando. E agora ela vai ficar por décadas nessa parede, evitando de ir pro lixo. Então quando você começa a entender a permacultura, você, como eu disse que é um hospital, né? É uma coisa de várias áreas. Você não para simplesmente em uma única coisa isolada e mano, é isso, vou fazer só isso. Aquele negócio do burro, assim, sabe? Eu já ingressei na faculdade, na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, em Bagé, no Rio Grande do Sul. E algumas coisas, eu não tô querendo culpar professor nenhum, nem nada, mas alguns detalhes que a gente perguntava de outra matéria, o professor não sabia absolutamente nada. Não, isso aí não é comigo, você tem que perguntar a outro professor. Não, professor, mas é algo simples, o senhor não sabe? Não sei. Então, a permacultura, no geral, é esse hospital. Aí você tem que saber de tudo um pouco. Você tem que saber de construir
com barro, você tem que saber tratar água, você tem que saber plantar, você tem que saber manejar a água, não só tratar no sentido consumo, mas tratar no sentido final de o que está acontecendo quando a água sai da sua casa, entendeu? E aqui a gente tem algumas coisas que eu também vou fazer. Ainda não fiz porque o meu foco ainda está na bioconstrução, essa paredezinha nova aqui nascendo. Aquela ali já está praticamente em fase de finalização. Essa aqui ainda vai demorar alguns dias, talvez semanas para concluir. Mas sobre a água, aqui tem uma água que fica nascendo, brotando, digamos assim, que é uma água que a gente chama de águas cinzas, né? Que são águas que não tem esgoto sanitário, não tem nada tipo fezes, né? Coliformes fecais. Mas é uma água que ela não é, né? Ela não é tão tipo, vou jogar assim. Ela acaba dando cheiro, acaba acumulando uns micro-organismos ali pelo excesso de nitrogênio e coisas do né, que o sabão e tudo mais, os restos de comida que tem na água acaba acumulando. Então é uma água de máquina de lavar e de pia. E essa água ela está nascendo, entre aspas, né? O lugar que ela está sendo despejada não está dando conta de infiltrar o suficiente, então ela está minando ali. E uma das coisas que a gente vai fazer, ainda não fiz, porque é muita coisa para fazer, não consigo. Querem ajudar? São Paulo, próximo do Pico do Jaraguá. É só chegar aí, mas fora isso, cara, não dá. É muita coisa para fazer e poucas mãos. Mas basicamente nós vamos... Ó como é a casa. Basicamente nós vamos fazer um tratamento para essa água. E é muito simples, porque é uma água que não vai coliformes fecais. É basicamente fazer com que ela se evapore. Ajudar com ela se infiltrar e ajudar ela a evaporar. Faz sentido? Só isso. É uma água que não polui exatamente, entendeu? Ela equilibrada com carbono, ou seja, uma água que vem rica em nitrogênio. Nitrogênio tem uma relação com carbono, que eu já falei, em um vídeo longo eu já falei. Existe uma relação na natureza entre carbono e nitrogênio. Então na natureza, toda vez que você vê uma palha, essa palha, para ela ser decomposta, ela precisa utilizar nitrogênio. E o que acontece? Isso você pode, a partir dessa relação, entender ela e usar ela ao seu favor. Então, por exemplo, se você tem um lugar, uma granja, se você tem um lugar que tem muito nitrogênio, porque ali as galinhas vão fazer muito cocô, você vai utilizar serragem, vai jogar muita serragem, porque ali é madeira moída, né? Então ali tem muito carbono. E aquilo ali vai virar um adubo perfeito, vai virar com o tempo, né? Não imediatamente, mas com o equilíbrio ali vai virar um adubo perfeito. E é cama de aviário, que o pessoal chama, que nada mais é do que serragem e cocô de... né? Esterco de galinha. Então isso é um exemplo, mas você pode usar para tudo, inclusive humano, entendeu? Esterco, entre aspas, vou colocar assim, não usa não, tá? Não usa o humano como esterco, não. Tô só brincando. É uma aspas, tô só brincando. Não pode. No máximo florestal, mas ainda assim, melhor não, evita. Mas basicamente, só para explicar essa ideia, existe o banheiro seco, que sim, utiliza serragem e neutraliza as fezes humanas. É uma coisa interessante para se fazer em lugar que não tem muita água, ou lugar mais isolado, lugar que não tem, como é que eu vou dizer, que não tem o esgoto sanitário, né, normal. Aqui o esgoto sanitário tem, mas essa água da pia não tem. Essa água da pia não tem um esgoto para ela, digamos assim, entendeu? Então é nessa aí que eu tô querendo fazer isso. E o que acontece? Para você resolver essa água da pia é muito simples. Você pega, faz um buraco. Primeiro você tem que fazer um buraco. Você joga coisas ricas em carbono. O que é? Galho, coco. Se tiver coco aí na região, né, na sua região, se for, aqui não é o caso, mas se for tipo, mora na Bahia. Eu na Bahia tinha muito coco lá disponível. O pessoal jogava coco fora, né? Eles vendiam o coco verde e ficava a casca do coco. Então aquilo ali é rico em carbono, né? Tronco, no geral,
folha, galho, tudo isso, entendeu? E basicamente você vai jogar tudo isso dentro do buraco. Vai jogar dentro do buraco, vai preencher ele com isso. E ele vai ficar meio oco, entendeu? O que é meio oco? Ele, ao mesmo tempo que ele vai ser preenchido, ele vai ter alguns espaços entre eles. E ao mesmo tempo, você vai plantar em volta desse buraco. Eu vou fazer um vídeo especificamente para isso que eu tô falando, né? Mas o que eu quero dizer é que com a permacultura, você aprende a ler o lugar. Como o João dizia, fazer a leitura da paisagem. O que é isso? É você chegar aqui e falar o que eu tenho disponível, o que eu posso fazer com o que eu tenho, o que precisa ser feito. Igual aqui, por exemplo, se vocês conseguem ver, ali em cima está o desnível, né? Ali em cima é um morro. Então, a tendência da água da chuva é vir atropelando tudo à frente, certo? Então, se eu conseguir fazer uma barreira, desviar a água da chuva, e a água da chuva não vir nessa casa que é feita de bioconstrução, ou seja, se é uma casa viva que dissolve água, tem noção que, tipo, eu posso pegar e desfazer essa parede e fazer ela inteira 100% com ela mesma, né? Eu vou precisar de um pouco mais de água, é claro, mas eu posso simplesmente, depois, desfaço a parede, tiro as garrafas, só a ripa aqui provavelmente, né? Não sei se vou conseguir reaproveitar, mas eu consigo reaproveitar tudo, a palha, o barro, a garrafa, se não quebrar, é claro, e talvez até a ripa, entendeu? Isso é louco, cara, isso é louco. Então, a grande vantagem disso é que é uma casa que ela pode ser facilmente manejada. A manutenção dela é fácil. Agora, a desvantagem é que ela não pode ficar pegando água, né? Porque se ela pegar água, ela vai se desfazer. É uma casa que literalmente se desfaz. Aí que entram as técnicas. Qual seria a técnica que no final eu poderia colocar? Na casa, eu estou evitando ao máximo a ideia de colocar, mesmo a tinta de cimento. Eu estou evitando ao máximo. Eu estou pensando, não, eu vou pensar em algumas alternativas para evitar essa ideia do cimento. Mas o que mais fica forte na minha cabeça é porque quando eu cheguei aqui, tipo, não fui eu que projetei o telhado, entendeu? Então, o que eu faria? Eu colocaria varanda, né? Então não teria como molhar o barro, porque teria a casa, aí teria o muro, né? No limite fim da casa, e logo em seguida seria a varanda. Então teria uma área muito grande, coberta, e o barro praticamente não seria molhado, né? Dificilmente seria molhado, talvez a parte de baixo ali, enfim. Mas aqui, como eu já cheguei, já tinha o estrutural de madeira, já estava todo aqui, e eu falei, olha, eu vou fazer o preenchimento. Então eu comecei a preencher, só que na verdade não tem muita varanda, entendeu? Principalmente na lateral. Na frente, ó, se vocês perceberem ali, na frente dá para colocar uma quedinha d'água, né? Que tá, ó, à frente ali, é só o bambu de exemplo aqui, então ela passa um pouco o muro. Mas e nessa lateral? Não tem, vai pegar a chuva, vai nascer um grafismo ali. Comecei a colocar só o negócio, a palha, vai nascer mais um grafismo. Esse grafismo tem dupla função. Primeiro, para deixar bonito, né? É uma coisa que tem ligação com os... vou colocar um desenho aí, Guarani. Eu não criei nada, eu só me inspirei no desenho deles, tá? Eu me inspirei, nem fiz tão bem feito ainda. Mas essa é a primeira função. Primeiro, é uma coisa de beleza identitária, né? É Guarani esse desenho. E eu tô colocando na casa dos Guarani. E além disso, ele tem a função de ajudar a segurar o barro. Parece que não, né? Mas ele funciona assim. Aqui no meio tem uma ripa, né? E essa ripa aqui no meio, quando o barro passa na ripa, vou pegar aqui, ó, aqui uma ripa, por exemplo, né? Quando o barro passa nela, ele fica mais frágil na ripa, entendeu? Na ripa só. Então o que eu faço? Quando eu passo a palha, né? Isso aqui é uma única palha, mas na verdade vão ser camadas de palha, né? Então eu vou aumentando a altura dela e ela vai ficar mais alta assim, com várias camadas de palha. E essa camada ajuda a segurar. Então é muito legal, porque você fala, nossa, que bonita, e no fundo você sabe, não, é bonito, mas tem uma função estrutural também no barro, entendeu? E não deixa de ser bonito, é claro, mas é mó legal. Aqui, hoje eu já passei a massa e é muito legal você já ver trincando em questão de, sei lá, 2, 3 horas já começa a trincar. Nossa, mas trinca? Sim, eu vou cansar de passar a massa e vai trincar. E no final a gente vai mudando a massa, tá? Pra trincar cada vez menos, é claro. Mas a mudança de massa a gente coloca... eu coloco um monte de coisa, cada um põe
né, alguma coisa, mas além de utilizar água de cactos, por exemplo, a Ora pronobis é uma planta que ela tem uma baba, e essa babinha dela, quando eu lavo eu aproveito 100%, permacultura é incrível, cara, ou seja, eu colho a Ora pronobis, além de colher a Ora pronobis, eu lavo as folhas, utilizo a água, o Johnny, esse é o Jaguar Johnny, eu vou colher a Ora pronobis, eu vou tirar as folhas para me alimentar, na hora que eu estiver lavando as folhas, eu vou deixá-la um pouco de molho, e essa folha vai soltar uma babinha. E eu vou fazer a massa com essa babinha. Ela ajuda a dar a liga, é uma coisa. Segundo, eu adiciono cinzas. Que cinzas? Cinzas de madeira. Cinzas. Eu já adicionei um balde. A massa muda. Tem que tomar cuidado com a mão que fica ardido, tá? É tipo cimento, tem que tomar cuidado. Eu coloco a cada um balde, quer dizer, é 50% praticamente, ou seja, um balde, meio balde é cinzas, entendeu? Então, porque vem um monte de coisa, enriquece muito. Além de ficar lisinho, bonito, tem areia junto, entendeu? E esse barro aqui, pelo que eu tô percebendo, tem pouca areia. Mas tem areia, todo barro tem areia, agora alguns mais, alguns menos. E, enfim, é uma das massas que eu faço, né, com cinzas, mas você pode pôr cal, você pode pôr... procurar areia, não tem como te falar uma receita porque cada lugar é um jeito, entendeu? Cada massa vai estar com uma configuração. Por exemplo, na Bahia eu tive que comprar um caminhão de barro, por quê? Na verdade, eu não comprei não, eu não faria isso, mas meu pai, ele comprou porque na cabeça dele, na areia, porque lá é areia, né? Não nasce as plantas direito, então ele comprou o barro e ele fazia um buraco para cavar, para enterrar as mudas, né? E em volta ele colocava barro. Eu entendo a visão dele. Só que eu comecei a usar o barro para fazer outras coisas. Tanto é que eu fiz o galinheiro com esse barro. Só que esse barro já vinha com mais areia, entendeu? O barro de lá vinha com um pouco mais de areia. E eu percebi pelos trincos, assim, é diferente. Eu não ligo muito, todo eu vou fazer. A diferença é que alguns vão te dar mais trabalho. E você vai ter que mexer na massa. O que é mexer na massa? Talvez colocar cinzas, talvez colocar muito mais palha. Às vezes eu ponho serragem, mas não é nem serragem o nome, tem um outro nome lá. Lembra navalha, marinalha, acho que é marinalha, não sei o nome. É tipo isso, que não é bem a serragem fininha, é uma serragem muito grossa, entendeu? É umas fibras grossas de quando a motosserra corta, fica grande. Então essa serragem, digamos assim, é interessante, porque ela liga também, entendeu? Então quando eu faço a massa com ela trinca muito pouco, ela fica resistente, mas ao mesmo tempo leve. É estranho, eu fico até um pouco com medo, assim, nossa, a parede tá muito leve. Quer dizer, o pedaço, né, que eu pego assim na mão tá muito mais leve do que um pedaço que fosse 100% barro. Então às vezes dá um medinho, assim, você fala, será que isso aqui vai aguentar mesmo? Mas é mó legal. Essa parede aqui, eu fico olhando pra ela, eu fico literalmente viajando, sonhando, só assim, tipo, mano, essa parede tá dando certo, tá funcionando, se ela funcionar, a casa toda vai funcionar. Lembra, galera, eu nunca fiz uma casa na vida. Eu já fiz um galinheiro muito robusto, mas eu nunca fiz casa. Então, assim, eu tô aprendendo fazendo. E eu acho que isso é mó legal, que eu já fiz vários cursos e, né, eu já conheci uma galera que fez vários cursos e tal. E, obviamente, antes de eu vir pra cá, antes de eu fazer o galinheiro, eu já tinha ajudado pessoas a fazerem coisas, né? Eu já tinha ajudado a fazer reboco, já tinha ajudado a fazer manutenção, tipo, trocar uma janela e, enfim. Mas basicamente fazer 100% você do começo, assim, projetar, escolher a técnica, isso aí é a primeira vez, entendeu? Tirando o galinheiro, né? Tô falando casa. Então eu fico olhando assim, aqui por dentro já tá muito feio, hoje eu não passei massa. Então ali embaixo, realmente, nos pés ali, eu tô chamando dos pés, eu tô fazendo tipo uma rampinha assim, porque aqui não teve sapata ou nada do tipo, é simplesmente em cima do barro. Eu soquei o barro, tava duro, eu comecei a colocar a massa em cima com muita palha, né, para dar liga e tudo mais. Então, para compensar isso, a parte de baixo eu faço uma estrutura um pouco mais larga, né, como se fosse um pé, né? O pé não ajuda a gente a equilibrar, ele é um pouco mais largo do que nosso tornozelo, por exemplo. Então,
nesse pensamento aí. É tudo muito, como é que eu vou dizer, intuitivo. Algumas coisas, é claro, eu tô utilizando de técnica. Isso aqui, essa parede, por exemplo, é totalmente diferente da outra. Aquela parede ali tem 2 ripas, uma de cada lado. Essa aqui só tem uma ripa e ela fica meio que equilibrada, digamos assim. Essa madeira tá praticamente solta. Praticamente, ela tá só encostada aqui e ela só mesmo tá sendo segurada pelo barro. Ou seja, é muito doido, porque é a madeira que segura as ripas, mas depois que o barro fica firme, o barro segura ela também, entendeu? Então, é uma troca, eu não sei explicar, tá ligado? E... nossa, essa técnica aqui, quando eu comecei, todo mundo achou estranho, chamou de jabuti. Que basicamente... basicamente não fica bonitinho no começo, né? Eu embolava palha com barro e tacava na parede. Palha, barro, tacava na parede. Então, de início, assim, as primeiras, né, demãos, digamos assim, fica muito feio, fica muito grotesco. Todo mundo olhou assim e falou, não gosto dessa técnica não, prefiro essa. Essa também fica feio, cara, é horroroso aquilo ali ainda, ó. Tá feio ali, você vai falar que tá bonito? Vai falar que tá feio. Mas é porque ali exige o dobro de ripa, ou seja, se eu gastar 10 ripas aqui, na mesma área, no mesmo espaço, eu vou gastar 20 ripas, né? Então, e a ripa aqui, galera, a gente pega a árvore caída, normalmente árvore fraca, entendeu? Não é nem árvore que daria pra fazer nada bom. Inclusive tem uma aqui que é endêmica não é, que é tipo invasora, tipo em grande quantidade, que é o jacaré, que é o nome popular dele, eu não sei o nome científico. E a gente utilizou muito ele, porque ele é uma cheia de espinho, que cresce muito rápido, espalha muita semente. Eu só sei que ela é uma leguminosa. Ela espalha muita semente e toda hora nasce. Então o que acontece? Quando eles têm oportunidade, eles derrubam e fazem lenha. Além da lenha, eu utilizo para fazer essas ripas. Não precisa ser bonitinha, entendeu? Agora, quando eu vou usar as garrafas, tipo ali, ela não sendo reta, ela atrapalha um pouco, entendeu? Eu vou ter que gastar mais massa, vou ter que gastar muita palha. Às vezes fica meio, entendeu? Fora do prumo, mas eu, cara, sou um cara que eu não ligo muito não, entendeu? Eu olho assim, ficou mais ou menos reto, nunca vou usar nível aqui, nunca vou usar nada desse tipo. O máximo que eu usei no meu próprio celular tem um nível, né? Não sei se vocês sabem, alguns celulares têm um nível. Eu só encostei uma madeira assim e falei, tá bom. Eu nem mexi, eu só falei, tá bom. É isso, só pra testar mesmo. Mas já tá dando 37 minutos. Vamos lá, galera. A permacultura, né, voltando a falar, ela te dá essa visão muito ampla. Então agora aqui eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tô fazendo a finalização dali. Enquanto ali secam, eu vou fazer mais uma aqui. Só que a palha acabou. Aquela palha ali dentro, né? Tem um pouquinho de palha, mas quase não dá pra fazer nada. Então eu vou lá em cima, onde eu comecei a filmar. Vou pegar mais palha. Além disso, eu vou... nossa, é um monte de coisa. Hoje eu já plantei mamão. Hoje eu já fiz poda numa... tá vendo? Tudo é permacultura. Eu não venho aqui só pra, construir com barro, entendeu? Que é legal, é muito massa. Mas hoje eu já fiz poda numa... como chama? Amora. E a amora, você tem como fazer estaquia. Pra quem não sabe, é quando você pega um galhozinho e consegue multiplicar ele, entendeu? Consegue fazer com que esse galho vire mais e mais mudas, né? Então você pega uma muda, faz duas faz 4 ou até mais. Aqui do meu lado, por um acaso, eu só joguei uns negócios de Ora Pronobis. Alguns estão aqui, não vão nascer, mas eu já tô vendo que um grudou aqui na terra e já tá até com uma folhinha ali, não sei se dá pra ver direito, mas enfim. Eu só joguei, porque realmente Ora Pronobis tem muito espinho. E tem hora que eu não planto ela bonitinha não, eu só jogo pra ver. Assim, mano, pegou, não tô com paciência de plantar isso agora não. Porque pra plantar ela, você tem que fazer as estaquinhas bonitinhas. Ou então você só joga e joga uns pedaços de terra assim. Não importa não, ela vai pegar, mano. Essa planta é bicho do mato. A gente fica cuidando de planta bonitinho demais. Você não sabe cuidar de planta. A planta às vezes cai do lado assim, gruda no chão e faz uma muda muito mais bonita que a sua. Enfim, mas é isso. Eu tô muito feliz com a minha visão de permacultura. Eu sou muito grato
ao João e a Tati do IPEP, né, da Rama Permacultura. Também outra coisa que me fez estar mais conectado com o barro, principalmente. Eu já tinha ligação assim com plantas, eu já queria plantar muito, mas eu ainda ficava, sujar de barro, não vou, entendeu? Tipo, mano, pra fazer casa com barro você vai sujar de barro. Mas isso começou a mudar quando eu fui na aldeia. No dia da aldeia, pra você ter ideia, fui na aldeia em Maquiné. Eu não lembro o nome. Cagaporã. Não lembro. Mas é tipo Mata Bonita, alguma coisa assim. Mato bonito, mato sagrado. Sei que tem Porã, e Porã é bonito. E é uma aldeia, Umbiá Guarani, que é justo a mesma etnia que eu tô aqui hoje. Então tá tudo conectado. E lá na aldeia, eu fui lá 2 vezes. Uma vez sobre bioconstrução, eu só fiquei ajudando a carregar coisa. Eu fiquei meio tipo, mano, não vou me sujar de barro. A água... Eu sou de Juruá, né? Juruá é um cara que é homem branco. E eu ficava, mano, eu não vou tomar banho na água fria. É muito fria, eu só lavava os braços. Não, depois eu acabei tomando banho, mas... Cara, é muito, muito difícil. Imagina chegando perto do inverno do Rio Grande do Sul, perto de 16, 15 graus, você ir tomar banho numa água fria, fria, fria. Às vezes eu preferi ir no rio. Tem um rio Maquiné, né? Que era bem do lado da aldeia. Então eu saía mesmo da aldeia, andava uns 3, 4 quarteirões, ó, vida boa, cara. 3, 4 quarteirões e eu tomava banho no rio. É um rio raso e limpo, entendeu? É um rio muito rasinho, assim. Acho que a parte mais profunda dele deve estar na altura do meu umbigo. E basicamente ali na aldeia, na primeira vez eu não participei diretamente da bioconstrução, né? Eu não toquei minha mão no barro, digamos assim, que eu fiquei meio tipo, né? Fiquei meio de nojinho. Coisa idiota de Juruá. E depois, na segunda vez, eu ajudei a fazer um sistema de tratamento, uma bacia de evapotranspiração, né? Que é uma fossa de bananeiras, digamos assim, que é o nome errado, mas só o nome popular. Errado não, o nome popular, melhor dizendo. E essa vez eu comecei a despertar mais pro barro. Eu ajudei a fazer uma parede, um rebocozinho lá, minúsculo. Só que depois eu fiquei pensando, nossa, cara, barro é um dos materiais mais abundantes do planeta, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente tem o terreno, normalmente, grande parte do Brasil é barro. No Rio Grande do Sul eu percebi que tinha, tipo, umas pedrinhas, assim, na terra, mas se você cavar mais também, embaixo dela é barro, entendeu? Pelo menos aonde eu cavei, né? Não sei todo lugar específico, mas eu tava morando em Bagé, no Rio Grande do Sul, e eu tive essa pequena experiência. Era umas pedrinhas assim, tipo umas britas meio escuras, né? Depois virava um barro. E eu fiquei só analisando, eu falei, cara, eu acho que é isso. Se for pra ser da permacultura, tem que ser completo. Não dá pra, tipo, eu gosto da permacultura, mas eu só gosto de plantinha, não quero mexer com barro. Depois você começa a mexer com barro, cara, é viciante, você não quer mais parar, entendeu? E ele tem suas desvantagens com o cimento, mas é só você saber lidar com ele e acaba sendo muito mais vantajoso. Tudo é muito mais vantajoso. Tanto primeiro, se fosse alvenaria, eu não teria nem dinheiro pra construir. Tipo, mano, eu vou construir uma casa pros outros, eu não tenho nem dinheiro pra construir nem a minha, entendeu? Só que aqui não, é pouco dinheiro que eu gasto aqui, entendeu? Eu gasto mais com ferramenta do que com a obra em si. Então, basicamente, essas ferramentas eu vou poder usar em qualquer outro lugar. Só que muita gente vai ficar assustada, mas eu já desapeguei, eu já falei, cara, pode ficar com a motosserra pra vocês. Óbvio que eu vou utilizar aqui ainda, mas depois eu vou comprar uma outra pra mim. É isso mesmo, eu vou deixar a motosserra aqui pra eles e uma roçadeira, porque a ideia depois é que eles possam tanto fazer manutenção na casa quanto construir mais casas. Então eu vou fazer o máximo que der o Jaguabutu. Basicamente, o que acontece? É umas casas que dá pra fazer e é muito barato. Então, se fosse alvenaria, eu não conseguiria fazer. Primeiro, que eu não tenho a técnica da alvenaria. E segundo, que eu vou ter que comprar tijolo, vou ter que comprar, tá maluco, cimento. Tipo, imagina se eu teria que comprar cimento desde o primeiro nível de parede. Ou seja, a primeira parede agora tá, vou dizer que tá no final dela, tá uns 90%, entendeu? Que ainda tem reboco e tudo mais, ainda precisa subir um pouquinho, que eu não sei se vou colocar vidro, não sei o que eu vou fazer ainda, mas enfim.
tá já na fase de finalização. Imagina se nessa fase, desde o começo, eu teria que comprar cimento. Eu tô com pouco dinheiro agora, cara. Mas é porque eu gastei muito com ferramenta e eu ajudo o pessoal aqui, eu sou vegetariano, eu compro carne, eu compro outras coisas. Não tô falando isso pra, falar, eu sou foda, eu sou legal. Mas eu tô, no nível que eu não tô devendo nada, mas eu também não tenho dinheiro guardado, entendeu? Eu tô no nível 0 a 0. Se eu tivesse construindo com cimento, eu estaria muito endividado. Muito endividado. E sendo que não era nem pra mim, entendeu? Eu tô fazendo, é uma obra social, digamos assim, só que eu só posso fazer ela porque é bioconstrução, porque eu não gasto com nada, porque eu estou simplesmente rodeado, né, do material mais abundante que eu uso, que é o barro. Então aquela casa ali, futuramente, que vocês estão vendo ali, um pedaço dela com metal, um pedaço com compensado e tudo mais, toda a casa é sustentada por pilares de eucalipto. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar tudo isso, depois dessa casa pronta, vai tirar tudo isso que tá pendurado aí, ocupando o espaço da parede, e vai preencher ele com parede. Só que a parede vai ser de barro e ao mesmo tempo vai ser bonita, porque tem técnica. Além disso, a gente tem garrafa, tem outros vidros que eu quero trazer. Eu, por exemplo, não imaginava muito ter carro, eu, até sei dirigir, eu gosto de dirigir pra caramba, mas eu não gosto da ideia de ter carro em São Paulo. Tô morando em São Paulo, capital, então São Paulo, carro é muito, sabe, é muito, mano, eu não quero ficar pegando trânsito e tal. Eu ando de patinete elétrico, me dou muito bem. O meu trabalho pra minha casa tem ciclovia, até pra eu vir pra aldeia não tem ciclovia, claro, mas eu consigo andar num lugar muito tranquilo, que não anda muito carro, então me viro muito bem. Só que a partir do momento que eu comecei a bioconstruir, que eu comecei a construir, eu via os vidros na rua com outro olhar. Os vidros, né? Eu tinha uma outra perspectiva, eu tava com outro olhar, assim. Agora não era mais um vidro quebrado, é um vidro que eu posso esconder todas as imperfeições dele e colocar ele dentro da parede. Ele vai me ajudar a iluminar uma casa de dia muito fácil, sem gastar a luz, né? Porque tem casa... Inclusive, eu tô falando da casa de alvenaria dos meus pais em Minas Gerais, que eles já venderam, né? Mas basicamente a cozinha você tinha que ficar com a luz ligada o dia inteiro, porque a cozinha era muito escura. Então, meio-dia você com a luz ligada dentro da cozinha é porque seu projeto não foi legal, né? Agora eu posso falar de já vender a casa também. Mas basicamente a ideia, né, é que precisa entrar iluminação. Então, com a ideia da permacultura, eu comecei a querer ter carro pela primeira vez. Mas por quê? Porque eu tendo um carro, uma caminhonete, consigo coletar coisas na rua para construir coisas com ela, entendeu? Vamos supor, pegar um vidro gigante. Eu achei uma porta, sabe aquelas portas de vidro tipo blindex, sabe? De banco, assim, ou de agência, de correio, qualquer coisa. Aquelas portas pesadas de vidro. Eu achei uma, na verdade duas, né? Só que eu não consigo, cara, de patinete. Com alguns vidros, tem 3 vidros gigantes que eu vou colocar aqui, que eu consegui carregar debaixo do braço. Eu fui com uma mão de patinete, uma mão carregando o vidro, deu certo. E tá na minha casa, só que eu ainda tenho que trazer da minha casa pra cá. Eu venho de metrô, eu não sei, acho que nem pode entrar de vidro, um metrô com vidro gigante. Por isso que até hoje eu não trouxe, então eu tô esperando conseguir carro, carona, algum amigo, né, que vai surgir. Eu já mandei mensagem no amigo, mas ele não usa muito o Instagram, ele não viu, eu não falei nada, ele não falou nada depois, deixei pra lá. Mas, basicamente, eu tô pensando em ter carro pela primeira vez na vida. E nem carro novo, nem nada, só função, carregar coisa. Eu vou entrar nesse carro e ele vai me servir como um grande transportador de coisas, entendeu? Então, como eu moro em São Paulo, perto do centro, moro na Liberdade, eu fico andando ali no centro, vejo um monte de coisa descartada, né? E eu, sei lá, cara, eu fico vendo isso e eu fico, nossa, eu poderia trabalhar isso, eu poderia pegar esse vidro quebrado aí, resolver colocar ele na parede, ninguém vai nem saber. Porque às vezes o vidro gigante tá quebrado e a borda dele, quer dizer, o vidro inteiro e a borda dele tá quebradinha, né? Um vidro praticamente inteiro, mas a ponta dele quebrou. Então a pessoa descarta, né? Porque ela tem algum formato, saiu desse formato e ela vai descartar. Só que pra mim é interessante, porque na verdade, como eu vou esconder, ele vai ficar dentro do barro, a parte quebrada, né? Você vai olhar pro vidro e falar, nossa, que maravilhoso. Você pode fazer vários formatos, pode fazer um vidro oval, né? Só que na verdade o vidro não é oval.
a visão do vidro é oval, entendeu? Mas o vidro, ele é retangular, quadrado, quebrado, um formato que não é nem quadrado, né? É um quebrado só que você coloca ele. Então, eu sou muito grato à permacultura. Agora, só para finalizar o vídeo, que já tá dando 1 hora, eu vou falar um pouco de mim. Eu, com, sei lá, 20 e poucos anos, 21 anos, agora eu tô com 30, sou de 94, mas com 20 e poucos anos, acho que 21, eu tava no estado do Rio de Janeiro, em Armação dos Búzios, pensando em fazer uma faculdade para ter uma casa altamente sustentável. O que é isso? Uma casa que não paga água, uma casa que não paga luz, uma casa que não paga gás e tudo mais. E aí eu acabei ingressando numa universidade que chama Universidade Federal do Pampa, mas o meu curso, que é o mais importante, que eu quero dizer, é o de Engenharia de Energia. E nesse curso ele te ensina a trabalhar com energia fotovoltaica, ele te ensina a trabalhar... O motivo que eu ingressei foi o biogás, o biodigestor. O biodigestor para mim é uma tecnologia incrível que eu ainda quero saber e trabalhar algum dia com ela, que é basicamente você transformar resíduo orgânico em combustível. Então basicamente você tem um monte de vaca, você transforma as fezes da vaca em gás metano, que é combustível, que você pode usar para queimar, usar simplesmente para aquecer a comida, ou você pode usar para queimar ele e gerar energia elétrica, ou enfim, qualquer coisa, aquecer, água, dá para usar para N coisas. Então eu acabei ingressando na faculdade e eu achei que esse era o curso da minha vida. Só que dentro da faculdade você vai percebendo que existem barreiras, assim, eles não te incentivam, não é nem culpa ali dos professores nem nada, eles não te dão incentivo para você abrir sua empresa e ser sustentável e você fazer isso ou aquilo. Eles na verdade mostram que provavelmente você só vai conseguir ganhar algum dinheiro se você trabalhar para grandes empresários, para grandes empresas, melhor dizendo, né? E, enfim, mas dentro desse curso eu tive a oportunidade de conhecer o IPEP, porque na verdade a minha faculdade tinha, ou tem ainda, eu não sei se ainda tem, uma parceria, ou seja, a Universidade Federal do Pampa tinha uma parceria com o IPEP, o Instituto de Permacultura, e que hoje também chama Rama Permacultura. E então eu conseguia fazer alguns cursos de graça. E essa foi a grande virada, porque quando eu cheguei na minha faculdade, eu tinha a ideia assim de ser sustentável, só que eu nem sabia o que era ser sustentável, entendeu? Então a minha casa seria no máximo de tijolo ecológico, na minha cabeça já era uau, sustentável, e eu acho uma casa muito prática, é muito legal por um lado, assim, passa tubulação de água, de luz, é legal, só que de sustentabilidade não tem mais sustentável do que isso, cara, não tem, é tipo... Eu tô usando madeira fraca daqui, mas que não é para uma coisa estrutural. Eu tô usando barro daqui. Eu tô usando palha daqui. Entendeu? Tipo, daqui. Tudo é daqui. Nada eu tô trazendo de fora. Para não dizer nada, eu tô trazendo as ferramentas que trabalham as coisas daqui. E também a garrafa de vidro, né? Mas a garrafa de vidro é um negócio que eu trago do meu trabalho diretamente para cá. Ou às vezes passa na minha casa, mas enfim. É um negócio que não tem custo, é sustentável. E o que eu ia dizer? Quando eu estava na faculdade, eu conheci a permacultura. E quando eu conheci a permacultura, eu virei a cara para engenharia. Tipo assim, mano, a engenharia não é o que eu quero, entendeu? Eu admiro, agradeço por tudo que ela me ensinou e ainda vem me ensinando, porque eu ainda quero aprender mais coisas. Eu serei um eterno aprendiz. Acho que todo mundo deve estudar pro resto da vida, mas estudar coisas que realmente te façam bem, né? Não estudar por obrigação, isso aí não é legal, mas estudar coisas que alimentam a sua alma, sabe? Isso é interessante. Então eu, por exemplo, sempre vou estar cada vez mais praticando coisas, estudando e praticando coisas relacionadas à bioconstrução, relacionada à agroecologia, a todo tipo de coisa, né? Voltada para a permacultura. Então, para mim, quando eu conheci a permacultura, eu já sabia que era o que eu queria. Só que eu já tinha ouvido falar, só que eu nunca tinha participado. Quando você participa, quando você frequenta, quando você conhece uma casa que dentro dela é mais fresco do que um apartamento aqui em São Paulo com ar-condicionado, e, claro, muito mais natural, você não sente
cheiro de tinta, de nada, entendeu? Você não precisa pintar a casa com tinta normal, mano. Você pinta com tinta de barro, entendeu? É uma coisa... Como assim tinta de barro? Tem tonalidades de barro. Você pode misturar um pouco de cal, você pode misturar um pouco de cinzas e vai mexendo na tonalidade. Você quer um tom mais claro? Põe cinzas, põe cal. Você quer um tom mais escuro? Escolhe um barro mais escuro, entendeu? Enfim, tem várias opções. E, por fim, eu... 3 anos depois na faculdade, já estava no limite ali, já teve, tipo, ansiedade, pico de ansiedade, eu tava, tipo, me questionando o que eu tô fazendo, Aí eu fiz um ritual com uma medicina, que é o cogumelo, e nesse ritual eu me perguntei, tipo, mano, eu tenho que ficar aqui nessa faculdade, eu tenho que ir embora, eu tenho que buscar... Não exatamente a permacultura, mas eu tenho que buscar realmente o que me alimenta ou eu vou ficar aqui na faculdade? E durante esse ritual, digamos assim, essa pergunta ao meu eu interior, veio a resposta de que não, a faculdade não era muito bem o que eu deveria estar fazendo ali, eu já estava punindo o meu ser, o meu espírito ali, forçando algo que não era o que eu queria, só para ter um diploma e que talvez eu nem fosse usar. É óbvio que são áreas muito semelhantes, assim, entendeu? Então, se eu tivesse o diploma de engenharia de energia, poderia me ajudar em muita coisa, entendeu? Mas hoje, sendo sincero, faz mais sentido para mim a arquitetura. Hoje eu estou muito mais ligado com a arquitetura do que com a ideia de gerar energia, que é boa também. Mas é mais simples para mim. Sério, é muito mais fácil... A ideia de construir casa não é fácil de construir, mas a ideia para mim de, tipo, nossa, eu vou fazer moradia para pessoas, do que a ideia de vou levar energia para pessoas. Ambas são dignas, as duas são maravilhosas, mas, enfim, não faz mais sentido para mim estudar engenharia. Talvez, em algum momento, eu me encontre entre arquitetura e engenharia, mas hoje... Eu posso dizer que a permacultura mudou minha vida, está mudando, minhas mãos estão meio sujas de barro. Tudo bem que eu lavei, mas nunca lava 100%, tá? Porque eu tô aqui em São Paulo, capital, a 15 minutos do metrô Vila Clarice, em frente ao Pico do Jaraguá, praticando permacultura. Então, assim, é óbvio que algumas leis não vão deixar você praticar a permacultura dentro de um centro, de uma cidade, porque... permacultura talvez, mas a bioconstrução, melhor dizendo. Porque você vai ter que adaptar, você vai ter que colocar cimento na construção e tudo mais. Mas como aqui a gente está em terra indígena, quem manda aqui são eles, entendeu? Então, assim, se vai ser bioconstrução, vai ser bioconstrução. E é uma técnica que eu aprendi com eles, né? Junto com o Instituto IPEP. Então, assim, você não aprende uma coisa em um lugar só, né? Eu aprendi toda a parte teórica e prática junto no IPEP e um pouco da prática na aldeia em Maquiné. E hoje eu só posso dizer que eu estou muito grato pela minha caminhada. É óbvio que eu já poderia ter refletido, começado mais cedo e tal, mas eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo também, e isso é muito coisa de Juruá. Juruá é não indígena, né? O cara que tá fazendo tudo a milhão e nem sabe por que tá fazendo, né? A gente trabalha igual um condenado, maluco, e depois nem sabe por que a gente faz com dinheiro. Tipo, mano, o que você tá fazendo? Por que você trabalha assim, igual o louco, e não guarda dinheiro? Pelo menos se você guardasse dinheiro, uma hora você ia parar de trabalhar, né? Mas você não sabe nem o que você tá fazendo com seu dinheiro, mano. Tipo, tá na corrida dos ratos aí. Enfim, por último, já finalizando, já pra completar 1 hora de vídeo, só queria agradecer mesmo a todo mundo que de alguma forma contribuiu. Teve muitas pessoas, eu, por exemplo, já fui para sítio de pessoas e ajudei mexer com planta, já ajudei a mexer com barro também. Então, assim, se você pretende fazer alguma coisa para você, mas não tem confiança, não sabe por onde começar, ajuda quem tá fazendo, cara. Quer me ajudar? Inclusive, Pico do Jaraguá, São Paulo. Mas assim, não tô usando isso pra você vir me ajudar, entendeu? Eu tô só dando uma ideia, porque ali você vai começar a entender que não é difícil, entendeu? Existe sim técnicas que você tem que seguir, que senão, né, não vai funcionar. Mas não é nada difícil, é uma receita, é um bolo, não tem uma receita, você não segue a receita, não chega no bolo, né? Em teoria, se você fizer tudo igual, não vai dar o resultado. Então é isso, galera, você vai aprender
a receita. E eu aparentemente aprendi. A edificação tá ficando sólida. Eu já fiquei em cima do muro. Todo mundo, aparentemente, do primeiro muro aprovou a ideia assim. Do segundo eles ficaram olhando meio torto, porque, né, como era uma ripa só, tava muito grotesco no começo. Mas em resumo é isso. Eu tô muito feliz. Tô me sentindo realizado. E nem tá pronto ainda, imagina quando estiver pronto. Então, só isso, galera. A permacultura mudou minha vida. Eu espero que todo mundo conheça um pouco dela. Não é uma coisa que quando você conhece ela, você precisa abandonar a sua vida, como eu fiz a engenharia, né? Mas eu fiz porque, na verdade, fez sentido pra mim. Mas talvez pra você não vai fazer sentido, vai só complementar. Então eu acho que, por exemplo, eu tenho um primo que é arquiteto, né? Eu falei, cara, você tem que saber mais sobre isso. Ele, não, eu já pesquisei, eu gosto muito da ideia da permacultura. Então isso é muito bom. Acho que tem várias profissões que se complementam junto com a permacultura e, na verdade, né, criam uma terceira profissão, digamos assim, dentro, né, somando a permacultura mais essa profissão. É isso aí, galera. 1 hora já de fala. Minha boca tá seca. Vou parar por aqui. Espero que vocês fiquem bem e reflitam sobre viver mais conectado com a natureza. Valeu?